glorificado. Eu peço a Deus a tua bênçãos sobre o teu servo, sobre a tua igreja, principalmente, em nome de Jesus. Meus irmãos, boa noite. Paz do Senhor Jesus. Está feliz com Jesus hoje? Glória a Deus. Meus irmãos, eu gostaria de ministrar um capítulo bastante conhecido entre nós, que é Isaías, no capítulo 6. Isaías, capítulo 6. É uma alegria nessa noite estar aqui na casa do Senhor, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade. Como nosso irmão disse, né? Quando chega aqui, as pernas tremem, né? Mas é porque é a palavra do Senhor poderosa. Todos acharam? Diga amém. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto, exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então o serafim voou até mim, trazendo uma brasa viva, e havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: vejo isso, tocou aos teus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Irmãos, nós sabemos que o rei Uzias, nesse primeiro versículo, ele vem a morrer. O rei Uzias, que ele era o 10º rei de Judá, influenciado pelo profeta Zacarias. Uzias, que ele fez o que era reto diante do Senhor. O Senhor estava com ele. Ele começa a reinar com seus 16 anos e reina 52 anos. O povo gostava do rei porque ele dava segurança ao povo contra os inimigos. E o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor fez-o prosperar. Mas a Bíblia diz que o rei Uzias, ele exaltou o seu coração. O seu orgulho tomou conta do seu coração. Ele entra na casa, ele entra no templo para queimar incenso. Por causa do seu orgulho, ali no lugar onde não poderia. E a Bíblia diz que ele foi ferido na terra com uma lepra. Agora Israel
encontra-se numa crise, três crises que estava já acontecendo. A primeira crise era uma crise política, porque o rei Osias ele trouxe prosperidade financeira, segurança contra os inimigos. Então o povo amava esse rei, porque trazendo segurança, prosperidade, é tudo que o povo queria. Mas essa crise estava entre o rei, ele tinha morrido. A segunda crise era uma crise social, crise moral, porque já havia exploração dos mais ricos contra os mais pobres. Mas esse povo, o povo que dizia que era de Deus, tinha injustiça diante dos tribunais. Então já havia homicídios, já havia, na verdade, havia violências. E o mais grave, que aqueles que se diziam que era povo de Deus. A terceira crise era a crise espiritual. Porque Israel ele tinha se afastado de Deus. Tinha trocado o Senhor por ídolos. Israel agora estava se afastando de Deus com idolatrias. Estava como semelhante um animal irracional. Porque lá no capítulo de Isaías 1:3 vai dizer que o boi conhece o seu dono e o seu jumento, o lugar onde lhe dá comida. Mas Israel não tem conhecimento e o meu povo não entende. Deus estava comparando esse povo como o povo de Sodoma e Gomorra. Porque nós lembramos que Sodoma e Gomorra, esse povo, começou os seus pecados, pecados numerosos. E o Senhor chega a chamar de Sodoma e Gomorra. O povo que cada vez mais começou a entrar nas suas práticas de pecado. Cada vez mais se distanciava de Deus. E Deus, aqui no livro de Isaías 1:10, Deus vai comparar esse povo com Sodoma e Gomorra. Para observar a crise que está. Mas nessa noite, meus queridos irmãos, eu quero trazer um título da mensagem. O que podemos fazer em tempos difíceis? Três coisas que fazemos a diferença. Porque agora Isaías, ele entra no templo. No templo de Jerusalém, ele olha para o alto. Ele vê o trono de Deus. No tempo do momento difícil de crise, entra na casa de Deus. Entra na casa do Senhor. Quando Isaías ele entra na casa de Deus, no verso 1, Isaías 6:1, ele viu assentado num trono alto. Faz-me lembrar Asaf que
que ele estava com inveja do ímpio. E ele falou, por que o ímpio ele está prosperando? Por que o ímpio tem isso, consegue isso com maior facilidade e ele está prosperando? Asaf chega a sentir uma crise interna dentro dele, porque ele começa aquela crise interna. De olhar para o ímpio e até mesmo sentir inveja. Mas a Bíblia diz que Asaf, ele entra na casa do Senhor. Até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino dos ímpios. Quando nós entramos na casa do Senhor, nós entendemos que o Senhor, Ele é a nossa riqueza. Com Ele nós estamos seguros. Ele entendeu que, ainda que ele não tinha as condições que o ímpio tinha, mas ele tinha um Deus que poderia estar perto dele, na perspectiva de olhar para o céu. Então Isaías, ele olha para o alto, ele vê o trono de Deus. Um trono de Deus, um trono inabalável, soberano. Lá no verso, Salmo 103 diz assim, versículo 19: o Senhor estabeleceu o seu trono no céu, e como rei domina sobre tudo o que existe. Se você entrou aqui nesta noite, talvez preocupado, saiba de uma coisa, que o Senhor tem domínio para todas as coisas. Ainda que o rei da terra tinha morrido, que tinha crise, mas no céu não há crise. Ele tem todo o domínio da sua vida. O importante é nós entender que precisamos ter uma visão correta de Deus. Quem é o Senhor para você? Se você entrou aqui nessa noite, olha para o alto. Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Ele tem todo o domínio de todas as situações, ainda que tenha crise. O Senhor é um Deus que tem todo o domínio. Ele domina tudo o que existe. Vocês estão entendendo? E lá no verso 2, ele viu os atributos de Deus. Acima deles estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas, e com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Verso 3. E proclamava uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Aleluia. O nosso Deus, Ele é santo.
tinham cuidado de honrar a santidade e a pureza de Deus. Diante, quando ele olha e vê um Deus que ele é santo, o cuidado de reverenciar um Deus tão poderoso e santo, é um Deus que está aqui. É por isso que nós precisamos ter a reverência diante desse Deus todo-poderoso. Ter uma visão, olhando na perspectiva moral, de entender a santidade do Senhor. E quando nós entendemos essa santidade, nós nos colocamos com reverência diante do Senhor. Nós não brincamos de ser crente, mas nós olhamos e falamos: o Senhor é tão santo, tão poderoso. Quando você olha nessa perspectiva, meus queridos irmãos, quando você chega aqui, você tira a sandália dos seus pés, diante da santidade do Senhor. Quando você chega e fala: o Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é tão poderoso, é santo. Esse é um atributo de Deus. Aleluia. Verso 4. Ele viu também a presença de Deus. Ao som das suas vozes, o batente da porta tremeu. O templo ficou cheio de fumaça. A presença do Senhor está aqui. Aleluia. Todos estão sentindo a presença do Senhor. A presença do Senhor está neste lugar. A presença do Senhor é tão grande que os batentes da porta tremeram. Essa presença maravilhosa, se você entrou aqui talvez triste, angustiado, passando por algum tipo de crise, mas a presença do Senhor é tão grande que vai alegrar o seu coração. Diante da presença do Senhor, nós, até a tristeza pula de alegria diante da presença do Senhor. Ela pode invadir o teu coração nesta noite. Essa presença do Senhor pode te encher de esperança. Essa presença do Senhor pode curar você nessa noite da tristeza, da angústia, da depressão. O templo se encheu de fumaça. O tamanho da presença do Senhor. No tempo de crise, o tempo que tempos difíceis, nós precisamos ter também, meus queridos irmãos, uma visão acerca de nós mesmos. Capítulo 5. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros. Eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele viu a sua própria condição. Porque quando nós chegamos diante da santidade do Senhor, nós percebemos que nós precisamos ver a nossa própria condição de pecado. Porque Deus é um Deus santo. Glória a Deus!
Quando Isaías viu o Senhor, ele imediatamente percebeu que havia problema dentro do coração. Porque a palavra do Senhor diz que a nossa boca, ela fala o que está cheio o nosso coração. Ele viu a sua condição. Isaías, antes disso, ele estava distribuindo ai para todos os lados. Ai de você, ai de você. Mas agora Isaías olha para dentro dele. A sua condição de pecado. Ele vê dentro do seu coração. Lá no livro de Jó, 42, no verso 5, diz assim, Jó diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso me abomino e me arrependo do pó e da cinza. Nós precisamos olhar para nós mesmos e ver se algo que o Senhor venha tocar. É como a sensação de Pedro. Pedro disse: faça-me, Senhor, porque sou um homem pecador. A sensação de Paulo quando disse assim: miserável o homem que eu sou. Ele disse: estou perdido, é o meu fim. O profeta se sentiu indigno da visão que ele tinha, forte consciência de sua impureza pessoal, que era os lábios impuros. Então, Isaías estava com seus lábios impuros. E o Tiago, ele vai dizer assim que o homem que controla a sua língua é um homem completo. Tiago 3, verso 12, vai dizer assim, se alguém não tropeça no falar, tal como o homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. A nossa língua, ela tanto serve para bendizer ou amaldiçoar. A língua é um membro pequenininho, mas ela afeta todo o corpo. A nossa boca, ela serve tanto para abençoar e tanto para amaldiçoar. É por isso que o Senhor está dizendo nesta noite: precisamos olhar para nós mesmos e vermos a nossa condição do que nós estamos. Para que da nossa boca venha proferir palavras de bênção para o nosso irmão. Para que na boca do cristão não venha sair palavrões. Para que não venha sair palavras com mal intenção. Para que nós
olhamos para nós mesmos e vemos a nossa função. Será que eu estou falando que está cheio o meu coração? O que está cheio o seu coração? O que estiver cheio o meu coração, nós vamos falar. Se nosso coração estiver cheio de coisas maravilosas, coisas do Senhor, nós vamos abençoar o nosso irmão. Nós vamos usar a nossa boca para profetizar. Nós vamos usar a nossa boca para proferir palavras de bênção. Na nossa casa, na nossa família, diante dos nossos filhos. Vocês estão entendendo? Vocês ouçam esse pequeno momento para falar, para atingir, mas você está falando, use sua boca para abençoar. E muitas das vezes precisa de uma intervenção divina do Senhor. Porque enquanto Isaías, verso 6, glória a Deus, então um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Meus irmãos, enquanto Isaías estava olhando a sua própria condição, arrependido, confessando os seus pecados, os anjos do céu que estavam sendo santo, santo, é o Senhor dos exércitos. Um dos anjos veio. Então vou até mim trazer uma brasa viva, tirada do altar com uma tenaz. E com ela tocou a boca e disse: veja isto, tocou os meus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. É isso que o Senhor quer fazer nesta noite. Talvez você entrou aqui e fala: Senhor, eu preciso confessar algo do meu pecado. Mas está difícil. Eu não consigo dominar a minha língua. Outros tipos de pecado eu não consigo ter domínio. Mas nessa noite, o anjo do Senhor pode tocar. Aleluia. E você sair daqui purificado. Aleluia. Conosco é precioso o sangue que nos purifica de todo o pecado. João 1,9 disse: se nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e purificar de toda a injustiça. Ele está aqui nesta noite. Nós precisamos ter essa visão da nossa condição. Terceiro, nós precisamos ter uma visão correta da necessidade do mundo. No verso 8, 6 e 8. Então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim.
teve um encontro real, transformador com Deus, coloca à disposição. Aleluia. Quando confessamos, pedimos perdão ao Senhor, o nosso pecado, o Senhor nos perdoa. Aí nós estamos à disposição para programar o Evangelho, para servir os necessitados, para cuidar, levar o Evangelho na nossa cidade, diante da nossa família. Quando nós temos essa visão da necessidade do mundo, gostaria que você se colocasse de pé. Glória a Deus. Quando você entender, o Senhor está aqui. Aleluia. Enquanto o grupo do louvor puder cantar comigo, se os anjos estão santos. O Senhor está aqui. Aleluia. Talvez se você está se sentindo, talvez, culpado de algo que você não consegue sozinho. Mas o anjo do Senhor quer tocar você, purificar você. Se você quiser vir aqui à frente, nós vamos orar com você quando esse louvor for tocado. Para que verdadeiramente você venha sair daqui entendendo que nós precisamos ter uma visão diante do Senhor, aquele que é Deus Todo-Poderoso. Pode vir aqui à frente, nós vamos orar com você. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor está aqui. Você vai sair daqui transformado, renovado nesta noite. Você está precisando de oração. Talvez sozinho você não tem força para lutar sozinho. Mas você ouvindo esta palavra, e você está olhando aí onde você está, dentro de você, e fala: Senhor, eu preciso de uma libertação. Enquanto o grupo do louvor estiver cantando, vem aqui à frente que nós vamos orar por você. Feche os teus olhos. O Espírito Santo de Deus. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Senhor, toca, Senhor, em cada vida. Nessa noite, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença. Começa a clamar ao Senhor nessa noite. O Senhor está aqui. A presença do Senhor está aqui para te renovar. Que você possa sair daqui transformado através da palavra do Senhor. Você pode vir aqui à frente, você que quer receber oração. Talvez você que quer aceitar a Jesus como seu único Salvador. Quer um renovo espiritual na sua vida. Aleluia.